chegar o fim da Era das Trevas, da ditadura militar. E aí, nessa aula, o último governo militar, João Batista Figueiredo, governo Figueiredo, eu fiz uma fusão com o governo Sarney, né, que é farinha do mesmo saco, daqui a pouco eu explico. Então ficou Figueiredo de 1979 a 85 e depois a sequência com o Sarney. Tá vendo aí? Eu fiz questão de colocar Figueiredo com cavalo, né, porque a ditadura falou assim, não quero mais ficar no poder não, então qual general coloca lá? Coloca um que não gosta de gente, coloca Figueiredo, Figueiredo não gosta de gente. Ele falou certa vez que preferia cheiro de cavalo ao cheiro do povo, né? Nem ele queria estar no poder. Colapso da economia no governo Figueiredo, estado falido, superinflação. Em 1979, 70% da inflação. Em 1985, 244% a inflação. O Brasil decretou moratória em 82, motivo crise cambial. A moratória é o calote da dívida. O Brasil deixou de pagar a dívida externa, o dinheiro que ele tinha tomado emprestado. Em 1981 a 1983 houve uma brutal recessão econômica, gigantesco desemprego, né? A ditadura, quando ela perdeu o controle, ela falou, é hora de passar para as mãos dos civis, né? Deixa eles se virar para lá, já destruímos o Estado brasileiro mesmo. Renascimento do movimento sindical, a partir do ABC paulista com Lula. Lula desponta como liderança sindical, né? Liderando as massas. Greve operárias, entre todas, foi a primeira greve operária que teve junto com os professores e demais categorias. Foi uma greve geral, ninguém aguentava mais tanta inflação, desemprego e violência por parte do Estado. A abertura política continua. A anistia política em 79 foi recíproca. O que é uma anistia recíproca? Não teve a ditadura militar praticando terrorismo, torturando as pessoas, matando, enterrando em cova coletiva. Então, aí a esquerda foi para cima e praticou também alguns delitos, né, buscando a democracia, né? Então, essa anistia política foi mais ou menos assim, ó, os crimes que os militares cometeram são anistiados. Anistia é um perdão, né? É um perdão. E aqueles crimes, né, que foi cometido com a extrema esquerda para ir contra a ditadura, né, para buscar uma democracia, também está anistiado. Mas, na verdade, isso aí foi um grande engodo, né? Na Argentina colocaram os militares da ditadura, assassinos, todos na cadeia. Aqui não, aqui eles foram promovidos, né? Tá aí o brilhante Ustra, que torturou a presidente Dilma Rousseff, é endeusado, né, pela família do presidente Bolsonaro. Ele até recebeu, alguns dias atrás, algum tempo atrás, a viúva, né, do brilhante Ustra, né? Continua endeusando e exaltando a ditadura militar, né? Diferente do que fizeram os países decentes como a Argentina e o Uruguai. Tá aí o Lula no movimento sindical, no braço do povo, né, que viria a ser o presidente do Brasil, um pouco mais na frente, né? E considerado um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, né? Só perdeu para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é imbatível, ninguém ganha de Getúlio Vargas. Reforma partidária, fim do bipartidarismo. Então a oposição ficou dividida. Agora, aquele que era a Arena, que era o partido oficial dos militares, vira PSD, né? De Paulo Maluf. Lembra do Maluf? Malufão, ladrão. MDB. O MDB, que fazia aquela oposição de faz de conta, né? Porque não poderia fazer oposição, senão os militares matavam, torturavam, prendiam. Virou PMDB de Ulisses Guimarães, né? Tranquedo Neves, que é o avô do Aécio Neves, né? O homem das neves, gosta de neve, né? FHC, Fernando Henrique Cardoso e Covas, né? Não Covas, o avô do Bruno Covas, né? Mário Covas. PDT de Brizola, virou o PDT de Brizola, que depois virou o PDT, e o PTB de Ivete Vargas, né? E o PT de Lula, e junto com as esquerdas do MDB e o movimento sindical, né? Os sindicalistas que iniciou no ABC. Eleições diretas para governador em 1982, vitória da oposição. Então, para governador dos estados, a partir de 82 a eleição foi direta, ou seja, os cidadãos escolheram seus governadores. Mas para presidente, ainda não, a gente vai ver daqui a pouco. Em São Paulo, ganhou o Franco Montoro, do PMDB. Em Minas Gerais, Tranquedo Neves, do PMDB. No Rio de Janeiro, ganhou o Brizola,
do PDT. A oposição tentou emplacar as diretas já em 84 para restaurar as eleições para presidente, né? Queria eleger o presidente com o voto do povo, né? Mas eles fizeram um acordo para não deixar a esquerda, o representante da esquerda, os militares tinham medo de ser punido, né? Assim como foi na Argentina, punido pelos crimes que cometeram, né? Então eles não aceitaram as diretas já, não aceitaram que o povo pudesse escolher o seu presidente pelo voto direto, né? Foi a maior campanha de massas da América Latina, as campanhas pelas diretas já. O PDS, o antigo Arena, impediu a emenda Dante de Oliveira para as eleições. A emenda Dante era a emenda que possibilitaria o voto direto para presidente, né? Mas aí não deu certo porque o PDS, o que era o antigo Arena, não deixou passar a emenda. Eleições indireta em janeiro de 1985. Que é eleição indireta? Ou seja, os congressistas, entre eles, fazem um acordo, um conchavo, para poder colocar o presidente lá sem a participação popular. O colégio eleitoral escolhe quem? Tancredo Neves, do PMDB, um civil democrata do PMDB, e José Sarney, do PFL. Quem era José Sarney? Aliado dos militares. Por isso que os militares queriam um aliado como vice-presidente. Sarney, a família Sarney, dona de metade do Maranhão, era aliado dos militares, né? Tancredo Neves, já debilitado, morre e o adversário da democracia assume, né? O poder caiu no colo de José Sarney. Foi como tivesse uma extensão do governo militar, né? Por isso que eu coloquei até junto. E aí, Bigodinho na Régua assume 1985 a 1990 como presidente, né? E aí os militares ficaram todos felizes, né? Porque não ia ser punido, porque esse sujeito aí apoiava o governo militar. Governo de José Sarney, março de 1985 a março de 1990. De 85 a 90. Constituinte e Constituição em 1988. O que é a Constituinte? É quando você chama toda a sociedade, mais os deputados, sindicatos, e aí formam a Constituição, e aí depois aprova a Constituição, que é a que nós temos, né? A Constituição progressista, que tem vários direitos sociais, que é a Constituição de 1988. Ocorria o caos na economia, né? Em 1985 a inflação chegou a 244% ao ano. Em 1990 houve a inflação que chegou a 90% ao mês, né? Aí é o que a gente conhece como hiperinflação, né? É aquilo que você compra um gás hoje por um preço, você chega amanhã está o triplo. O plano de Sarney foi o congelamento dos preços. Não deu certo o congelamento dos preços. Foi uma tragédia o governo do Sarney. E aí depois do Sarney teve a abertura quando o povo veio a escolher o seu presidente. Quem o povo escolheu? Fernandinho Collor de Mello. Fernandinho, apoiado pela Globo. Ladrão, trágico, foi trágico. Depois foi cassado. E aí ficou o vice no lugar dele, e depois o próximo presidente, que ainda vou gravar a aula para vocês, foi Fernando Henrique Cardoso, fez um governo razoável, né? Depois teve até envolvimento em corrupção e comprou votos para poder aprovar uma emenda na Constituição para ter reeleição, porque não tinha. E depois nós tivemos um governo de verdade, que foi o governo Lula, que foi considerado um dos melhores governos que o país já teve, mas eu vou gravar uma aula específica do Fernando Collor, do Fernando Henrique e do Lula, tá bom? Que é outra aula, até a próxima.